A palavra de Deus diz assim ao nosso coração: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós ficaremos agora em oração por alguns instantes, nos aproximando de Deus nesse culto, e a seguir estaremos orando, pedindo que Deus, em voz audível, que Deus seja nos conduzindo em toda a adoração aí. Vamos lá. Pai, na Tua presença, nós nos encontramos nesta manhã, dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Dependentes, ó Pai, do Teu sustento em nossas vidas. Vem estar agora, Senhor, nos conduzindo nesse culto de adoração. Que nesse culto nós possamos nos fortalecer espiritualmente na Tua presença. Nesse culto, Senhor, o Senhor esteja operando no nosso coração esperança, fortalecimento, paz. Vem estar conosco nesta manhã, nos dirigindo, nos conduzindo nesse culto de adoração. Pedimos também a Ti perdão por todos os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, dos pecados que praticamos, com palavras, pensamentos e ações. Tudo isso nós pedimos, suplicamos, clamamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos nos colocar de pé e vamos estar louvando o nosso Deus com um hino. Todo hino é uma oração a Deus, uma demonstração de dependência total dele. Então, em pé, nós vamos estar louvando a Deus com esse hino. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pelo poder a teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como és tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tendo perdão, Tu dás a segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir aqui doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia,
com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Podemos estar nos assentando, todos nós, né? Deus é fiel para conosco, é o que nós cantamos nesse hino, uma demonstração que Deus está sempre conosco. Nós percebemos a fidelidade do Senhor a cada instante, a cada momento. A fidelidade do nosso Deus. Nós estaremos lendo agora o Salmo 42, os versículos de 1 a 5. E nós faremos essa leitura todos nós juntos, né? Porque é uma leitura no qual nós afirmamos a nossa total carência, dependência de Deus. Todos nós juntos vamos estar lendo esse texto. Diz assim a palavra de Deus: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Palavras de Deus ao nosso coração, palavra do seu servo Davi, no qual ele afirmava que Deus o livrava das suas aflições. E a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós vamos em pé louvar o nosso Deus, cantar cânticos de exaltação ao nosso Deus que nos sustenta, Deus que nos fortalece dia após dia. Em pé, nós vamos estar louvando a Deus com alguns cânticos espirituais. Bom dia para todo mundo. Quem está feliz de estar na casa do Senhor aí, na glória a Deus. Amém, glória a Como bom Deus. estar aqui. Eu espero a semana toda para estar na casa do Senhor. Quem aqui espera a semana para estar na casa? Aleluia. Será que você pode abaixar a sua voz, abaixar o seu olho agora? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te somos gratos. Nós te agradecemos por estar aqui com saúde, por estar na sua casa para te louvar, para te bendizer, para declarar, Senhor, que só o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Senhor, que nesse momento, Senhor, o Senhor esvazie o nosso coração, que nós possamos, Senhor, te louvar em espírito e em verdade. Que eu possa, Senhor, esquecer da pessoa que está do meu lado, que eu possa olhar para Ti. Que o Senhor seja, Senhor, o foco da minha adoração, do meu louvor, e que o Senhor receba todo o meu louvor, todo o nosso louvor, Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Com as palmas assim, com alegria. Amém. Vem
Eu convido você a louvar o Senhor com essa música, dizendo que não há nada melhor do que a presença do nosso Senhor. Amém? Você concorda comigo? Aleluia, glória a Deus. Diga assim, ó: no mundo busquei, mas não encheu-me. Canções são vazias, os outros que um dia se consumarão. Mas então o Senhor vem, então você veio. Ele trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Diga assim: não há nada melhor, não há nada melhor
Toque no nosso coração e que nós possamos ter a certeza de que não há nada melhor do que a tua presença nas nossas vidas, muito melhor do que as suas bênçãos, muito melhor do que qualquer coisa que o Senhor possa trazer para as nossas vidas, a tua presença, o seu Espírito Santo, forte, quente nos nossos corações. É tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. Receba o nosso louvor, a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Puxaram a rede, cheia de peixinhos no mar da Galileia.
estaremos agora também louvando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Os dízimos é uma expressão de adoração a Deus. Nós, normalmente, em nossa igreja, contribuímos através por meio eletrônico, né? Hoje é muito comum o Pix, mas alguns irmãos também podem, no seu coração, trazer o dinheiro em espécie, em valor. Então, a nossa irmã Gisela Diaconisa, os irmãos que assim o fizerem, estará recolhendo, assim, os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Mas nós sabemos que a maioria dos irmãos realmente faz essa contribuição por meio eletrônico, né? Inclusive eu. O meio eletrônico é um meio extremamente utilizado. Inclusive na escola, nós até falamos, o envelope da PM, colocar o Pix da escola. A diretora não colocou, falou, mas se você tivesse colocado o Pix, com certeza, talvez a arrecadação da PM seria maior, porque fica mais fácil, porque o dinheiro em espécie hoje está cada vez mais em desuso, nós sabemos isso. Temos até um pouquinho, né, com alguma emergência, mas normalmente nós usamos o cartão de crédito ou o Pix, que é mais rápido. Nós vamos estar orando, então, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas levantados. Eu pedi que a nossa irmã Gisela seja vindo aqui à frente para estar orando ao Senhor. Louvando a Deus pelos dízimos e ofertas que foram levantados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos alegramos de estar em Tua casa agora, Senhor. Lugar melhor não há para estarmos, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui e fala conosco, Senhor. Abre os nossos corações para ouvirmos também a Tua palavra. Obrigada, ó Pai, por esses dízimos, ofertas que foram levantados aqui presencialmente, pelos que são colocados em via bancária. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, para que esses valores sejam para a expansão do Teu reino nesta cidade, Senhor. Amém, abençoe as mãos dos que vão administrar esse valor, Senhor, e abençoe também todos os que contribuíram, os que também sentiram desejo em seu coração e não puderam, ó Deus. Fica conosco nesse dia e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus ao nosso coração, nesta manhã, para os irmãos que estão à noite também em casa, será através do nosso irmão Heber, licenciado Heber, né? Que com a graça de Deus, no final do ano, será ordenado pastor. E é uma alegria muito grande ele estar aqui, né? Porque é um irmão muito querido de todos nós, meu e do pastor Rodrigo, muito querido mesmo. E uma alegria também, até certo ponto, um certo orgulho espiritual. Por quê? Como os irmãos sabem, já faz vários anos que nós temos a parceria com a EPI Betel, auxiliando a igreja lá na sua revitalização. E o nosso irmão Heber começou a fazer o seminário na EPI Betel, né? Lá, como membro lá. E agora, com a graça de Deus, será ordenado no final do ano, estará assumindo a igreja de EPI Betel. E nós, com a graça do Senhor, muito felizes, falando, trabalho completo. Com a graça do Senhor. Então, vou passar a palavra a ele, que estará nessa ocasião, falando ao nosso coração através da palavra do Senhor. Então, peço ao nosso irmão Heber que seja conosco aqui à frente. Fique à vontade, né? Que Deus esteja abençoando ricamente, meu irmão. O Heber pegou Covid e emagreceu. Eu peguei e engordei. Eu falei, por que não podemos ter tido uma Covid diferente? Caramba, né? Emagreceu, né? Deus abençoe. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia, queridos. Opa, deixa eu afastar um pouco, porque a voz é meio potente. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um dos irmãos. A voz ainda está um pouco áspera, por causa de tudo que a gente passou. Eu sei que vários irmãos também enfrentaram o mesmo problema, mas até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou. E nós estamos gratos a Deus e felizes por estarmos aqui. Atendendo esse convite do pastor Rodrigo. Muito obrigado pela confiança. A gente sempre com muita alegria rever a igreja.
Agradeço também aos irmãos por toda a oração que os irmãos têm dedicado, não só à minha família, mas à nossa comunidade ali em Betel. Estamos trabalhando junto com os irmãos, trabalhando sempre juntos até agora. Eu sei que o Senhor continuará conosco, nos auxiliando nessa obra, que não é nossa, mas é dele, não é verdade? E eu queria convidar os irmãos neste momento a se colocar de pé e ver essa palavra de Deus. Nós estaremos fazendo uma breve reflexão. A palavra do Senhor que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 35 até o primeiro versículo do capítulo 5. Então, Marcos 4, verso 35 em diante. Amém, irmãos? Amém. Assim diz a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Amém. Podeis sentar. Pai, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo sobre a ministração da Sua palavra, Senhor. Que ela possa vir nos confrontar, venha nos transformar, nos iluminar. Pois queremos, Senhor, Te conhecer, queremos Te obedecer e queremos ser transformados pela Sua palavra, Senhor, a cada dia. É no nome de Jesus que pedimos a Tua direção, Deus. Amém. Queridos, o tema que queremos abordar nesta manhã, bem breve, é o tema do discipulado. Discipulado é um tema muito interessante, eu me apego muito a esse tema, acho até por isso que também a gente acabou seguindo profissionalmente nessa área, né, do conhecimento humano, de como aprendemos e como podemos compartilhar o que aprendemos. E este texto ele é riquíssimo em nos ensinar algumas coisas que muitas vezes nós vamos deixando para trás, vamos nos esquecendo, não é? E Jesus, ele é esse mestre maravilhoso que sempre tem algo novo para nós a cada dia, a cada manhã, que raia o sol, sempre tem uma lição nova para aprendermos. E quero, neste momento, sucintamente abordar 3 aspectos que para mim é essencial do discipulado. O primeiro aspecto é o conhecimento, o segundo aspecto a obediência e o terceiro aspecto a transformação. Esses aspectos não estão dissociados entre si, esses aspectos estão totalmente interrelacionados e, se você perceber, ele está numa sequência, porque nós somos transformados à medida que conhecemos mais a Deus e à medida que obedecemos e colocamos em prática tudo que aprendemos dele. Então nós vamos abordar um pouquinho sobre esses 3 temas. E para iniciar essa reflexão, eu lembro-me de uma ilustração de uma senhora e um rapaz, um jovem que estava dentro de um avião, e esse avião fazia esse mesmo trajeto diariamente.
E numa ocasião, o avião entra numa turbulência e aquele jovem que ali estava dentro, era a sua primeira vez, né, dentro do avião, e quem já viajou de avião pela primeira vez, passa um sufoco, né? E esse jovem passou um sufoco danado e ele estava sentado ao lado dessa senhora, que estava tranquilamente lendo o seu livro. E aí, ao atravessar a turbulência, depois que passou toda aquela pressão, aquela angústia, né, aquela inquietação, aquele jovem pergunta, né, para aquela senhora, viu, a senhora não ficou preocupada, né? A senhora não tem medo, não sentiu nada nessa aflição aqui da turbulência? A resposta daquela senhora sábia, ela foi muito tranquila e disse: eu conheço muito bem o piloto deste avião. O piloto deste avião é o meu marido. E eu sei muito bem aonde ele está me levando. Eu confio nele. Então, essa tranquilidade no meio das turbulências da vida, das tempestades, é o que nós aprendemos pelo caminho do discipulado, que é este caminho de andar pertinho com Jesus, seguindo o caminho de Jesus, com Jesus e por Jesus. Então, é sobre essas coisas que nós estaremos aprendendo um pouquinho com base nesse texto que começamos. Sobre o primeiro aspecto, irmãos, o aspecto do conhecimento. No discipulado, quando a gente fala de conhecimento, nós estamos falando de uma resposta a uma pergunta. É a pergunta sobre quem é Jesus e quem somos nós. Este aspecto discipulado do conhecimento, Jesus quer nos ensinar e se revelar quem é a sua pessoa e quem na verdade nós somos. E aí neste texto que nós lemos, se você tiver um pouquinho de tempo na sua casa e você ver os capítulos anteriores, você vai perceber que os discípulos, eles têm uma impressão de Jesus antes de entrar naquela embarcação. Você vai ver nos primeiros capítulos, os discípulos tendo uma percepção de um Jesus que cura enfermidades, de um Jesus que purifica leprosos, de um Jesus que expulsa demônios, e também tem a percepção de um rabino, de um mestre que passa o dia inteiro ensinando. Marcos registra 4 parábolas sobre o reino de Deus: a parábola do semeador, a da candeia, a da semente, a do grão de mostarda. Jesus chega ao final do dia esgotado. Então esta é a imagem que os discípulos têm desse Jesus. Um Jesus, talvez se fôssemos olhar humanamente, poderíamos pensar um Jesus rabino, um Jesus que cura, um Jesus que exorciza, que expulsa demônios, mas eles ainda não tinham a experiência de um Jesus numa tormenta, num momento difícil entre só eles e Jesus. Uma outra percepção que a gente pode ter, né, dos discípulos é a percepção de Jesus durante a tempestade. Os discípulos, na hora que o texto diz que a água está entrando dentro do barco, os discípulos estão olhando para um Jesus que está dormindo, pastor Rodrigo. Um homem tranquilo. Está todo mundo desesperado, pensando que o barco, né, ia naufragar, e olha um homem, um ser humano tranquilo no meio da tormenta. Com certeza eles ficaram apavorados com essa atitude de Jesus. E muitas vezes essas são algumas das percepções que nós temos de Jesus. Conhecer Jesus, irmãos, não quer dizer tempo de igreja, não quer dizer de quem você é filho, não quer dizer se você pertence a algum ministério ou não. Quer dizer, conhecer a Jesus é o quanto tempo nós passamos com Ele, e não o quanto nós fazemos por Ele. Muitas vezes nós confundimos ministérios com conhecer a Deus, estar com Jesus. E aí no capítulo 3 desse mesmo evangelho, Marcos registra que quando Jesus chama os seus discípulos, Ele chama os seus discípulos para estar com Ele, andar com Ele. E isso é uma distinção que nós precisamos ter para saber quem realmente nós somos e quem é Jesus. E uma outra percepção muito diferente. A gente viu a percepção antes
da tempestade, vimos a percepção dos discípulos durante e depois da tempestade. Você pôde perceber o assombro dos discípulos com uma nova imagem de um Jesus que eles não conheciam. Será que essa parte do conhecimento de Jesus, de quem é Jesus, será que isso não nos atinge, não nos desafia? A grande pergunta que nós temos que fazer diariamente é: será que realmente nós conhecemos intimamente Jesus? Será que o Jesus que nós conhecemos é o Jesus do templo? Será que o Jesus que nós conhecemos é o Jesus do sermão, é o Jesus da história bíblica? Ou nós conhecemos o Jesus que está na vida, que está no trabalho, que está na rua, na casa, pelas vielas e pelas quebradas da nossa cidade? Jesus é o Deus Emanuel que está presente em todos os momentos da nossa vida, e não existe nenhuma área da nossa vida que Jesus não esteja presente. E é esse Jesus que nós precisamos conhecer, irmãos, a cada dia. Não um Jesus litúrgico, um Jesus histórico, mas um Jesus real. Um Jesus que podemos perceber na vida. Porque nós não vivemos numa espiritosfera espiritual. Nós vivemos na vida e Jesus se manifesta na nossa vida, em todas as áreas. Então, se você tem alguma dúvida ainda, se Jesus está te observando e vendo a situação que você está enfrentando, tenha certeza que esse Jesus está dentro do seu barco. Ainda que a sua visão seja de um Jesus que está dormindo, mas Ele está lá. Ele está com você nessa travessia desta tempestade que talvez você esteja enfrentando. Porque todos nós enfrentamos, irmãos, tempestades. Todos nós. Quando Jesus ensina a parábola dos 2 alicerces, ele diz que tanto o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, quanto o imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, ambas as casas foram atingidas duramente pela chuva e pelas enchentes. As duas. A que permaneceu foi a que o sábio construtor construiu sobre a rocha, que é semelhante àquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática aquilo que ele ouve. E é agora neste segundo aspecto que eu acabei de introduzir, que nós vamos refletir um pouco sobre o aspecto da obediência. O aspecto da obediência, irmãos, no discipulado de Jesus, trata de uma resposta que temos que dar a esta pergunta: somos fiéis de fato a Jesus e às suas palavras? Será que realmente nós somos fiéis? Nós acabamos de cantar num hino inicial: Tu és fiel, Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Essa é a realidade humana. Um Deus fiel que ama e procura pessoas que muitas vezes, assim como eu e você, somos infiéis. E como é que somos infiéis? Vamos para o texto. O texto diz que inicialmente os discípulos foram fiéis ao chamado de Jesus. Você percebeu logo no início do texto que Jesus faz um convite para os discípulos dizendo: vamos para o outro lado. E o texto diz que os discípulos obedeceram a Jesus, entraram no seu barco, e diz o texto que outros barcos o seguiram, possivelmente outros discípulos, talvez a turma dos 70, talvez outras pessoas que quiseram acompanhar Jesus, mesmo assim em seus barcos, seguiram Jesus, enfim, atenderam ao chamado de Jesus. Mas o que aconteceu no meio do caminho, pastor Elias, irmãos, pastor Rodrigo, o que acontece no meio do caminho? Parece que nós somos fiéis ao Senhor até um certo limite. Parece que, assim como um professor, que eu falo como um deles, a gente parece que trabalha aquele bimestre todo com aquele conteúdo, com aquele saber, e a gente fica esperando que os alunos absorvam aquele conhecimento, e aí quando você aplica a prova ou um trabalho, aquele aluno se desespera, ele tem uma amnésia, ele esquece tudo que aprendeu na sala de aula e que ele colocou em prática, e muitas vezes ele não desempenha muito bem naquele teste. Foi exatamente o que aconteceu com esses discípulos.
Esses discípulos viram Jesus fazendo muitas coisas, ouviram Jesus o dia inteiro falando muitas coisas, mas na hora do teste, na hora da prova, falharam, fracassaram. Fracassamos na prática. Andar com Jesus, irmãos, é um caminho de prática. E é a prática, ou seja, a obediência à palavra de Deus nas nossas relações com o nosso próximo e na nossa relação com Deus. É o que nos difere dos seguidores, discípulos de Jesus, que entenderam o chamado e obedecem e o amam, dos fariseus. Quando você percebe o ministério de Jesus e as duras críticas que ele fez aos religiosos da época, ele faz justamente a crítica aos fariseus, porque eles falavam uma coisa e viviam outra. E é este caminho de obediência que Jesus nos desafia todos os dias, a colocarmos em prática o que ouvimos do pastor, o que ouvimos dos nossos líderes, o que ouvimos dos presbíteros, o que ouvimos dos professores da escola dominical, a colocarmos em prática para não sermos simplesmente ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. Os discípulos foram repreendidos por Jesus por causa da sua incredulidade. E aqui nesse texto, o que significa ser incrédulo? Aqui nesse texto, irmão, ser incrédulo não quer dizer não crer na existência de Deus, ou não crer na presença de Jesus, mas é não crer que Jesus é poderoso para nos guardar do mal, que Jesus é não crer no poder que Jesus tem para nos sustentar, mesmo quando os nossos recursos se esgotam e não temos solução alguma para resolver todas as circunstâncias da nossa vida. Porque este é o grande problema da nossa incredulidade, irmãos. Nós pensamos que temos o controle de todas as coisas, pensamos que poder ter o controle econômico, a pandemia desmascarou todas as nossas fortalezas de areia. Nós não sabemos tudo, nós não conseguimos controlar tudo. Nós temos muita coisa a aprender, mas uma coisa é certa: o único que tem o poder sobre todas as coisas, tem o domínio, é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder das suas mãos. E este aspecto da obediência é o que nos desafia diariamente a deixarmos o controle das nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo, porque nós não sabemos tudo, nós não podemos tudo, mas Jesus pode, e Jesus sabe de todas as coisas. Há um pensamento interessante que o C.S. Lewis diz que pior do que não acreditar em Deus é acreditar numa caricatura de Deus, um Deus que não existe, um Deus distante. Infelizmente, há muitas pessoas ainda que estão enxergando Deus desta forma, e o pastor e escritor James Bryan Smith, ele fala das falsas narrativas que muitas vezes nós criamos e projetamos para Deus, de um Deus, de um pai ruim, ou de um Deus que se esqueceu. Veja que os discípulos estavam no barco e talvez naquele momento eles estavam enxergando um homem dormindo, e muitas pessoas muitas vezes pensam num Deus que está alienado, um Deus que está divorciado da criação, que como relojoeiro deu corda no relógio e deixou a criação à deriva. Mas não, esse não é o Deus revelado em Jesus Cristo. Este descanso de quem conhece a Deus e coloca em prática, este sono, simbolizando aqui Jesus dormindo. Se nós voltarmos à literatura sapiensal, lá no Antigo Testamento, na literatura escrita por Salomão, você vai ver no capítulo 3 de Provérbios, Salomão dizendo que quando você for dormir, você não vai ter medo, você vai dormir tranquilo, seu sono vai ser tranquilo, você não vai temer a calamidade repentina e nem a ruína que atinge os ímpios. O sono, irmãos, na literatura bíblica, na sabedoria bíblica, é o símbolo da bênção de Deus, do justo, do filho obediente que ouve a voz do Pai e descansa sobre os cuidados do Pai. Era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos.
nós confiamos em Deus ou não? Se nós confiamos, por que não obedecemos? Os discípulos tiveram amnésia. Jesus falou, nós vamos atravessar o outro lado. Ora, se vamos atravessar o outro lado, nós podemos descansar nas palavras de Jesus, porque nós vamos atravessar o outro lado com Jesus, de qualquer jeito nós vamos atravessar. E nós temos que nos agarrar às palavras de Jesus. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 3, ele diz que sabemos que o conhecemos, se nós obedecemos aos seus mandamentos. Então você quer saber se você está obedecendo a Deus? Conheça mais Jesus. Você vai ter a segurança, a tranquilidade para viver a prática do que você ouviu e viu de Jesus. Sobre o último aspecto, irmãos, o aspecto da transformação. Você pode ver no texto que houve uma transformação de ótica por parte dos discípulos, depois de tudo que eles haviam experienciado, experimentado naquela ocasião. O aspecto da transformação, ela responde a uma pergunta que é: o que vai mudar em nós? Nós nunca podemos nos esquecer de que nós não estamos acabados. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele fala assim: eu estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Nós estamos inacabados ainda, estamos em processo, estamos aprendendo. Mas uma coisa é certa, nós estamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória, conforme a imagem de Jesus Cristo, mesmo quando falhamos, mesmo quando a nossa fé é insuficiente, é fraca. Jesus tem misericórdia e tem compaixão de nós, porque foi Ele que nos convidou, foi Ele que nos chamou, e é Ele quem está no nosso barquinho. É Ele que está lá dentro. O que vai mudar em nós? Você pode perceber no final do texto que se os discípulos estavam com medo por causa da tempestade, quando Jesus repreende o vento e o mar, como se repreende a um demônio, aquiete-se, acalme-se. Há um pensamento naquela época de alguns rabinos de que os demônios influenciavam os fenômenos naturais das águas, do mar. Por isso que em outra ocasião Jesus vem andando sobre as águas e aí os discípulos se desesperam e falam: é um fantasma. Há todo um misticismo que acontecia na lógica de algumas pessoas naquela época sobre os fenômenos naturais que aconteciam no mar. E aí Jesus repreende o mar e os discípulos, eles se apavoram muito mais com o que Jesus fez com o mar do que com as circunstâncias que eles acabaram de viver, de quase o navio afundar, o barco afundar. É essa troca de medo. É trocar o medo da circunstância pelo temor do poder soberano de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. É viver uma vida temendo a Deus e não as circunstâncias. O que muda na nossa vida é o que dirige a nossa vida. Se é o medo ou a fé. A fé nos faz olhar para Jesus, olhar para Deus. O medo nos faz olhar para a circunstância. Nos faz olhar para o que está acontecendo no momento. A fé nos faz olhar para frente. A fé nos faz esperar e esperançar algo da parte de Deus. O medo neutraliza o nosso presente e compromete o nosso futuro. Ficamos paralisados e não fazemos coisa alguma. E o pior, o medo corrompe a nossa fé. Ele não nos deixa ilesos. Uma pessoa dominada pelo medo era capaz de fazer qualquer coisa, inclusive pular do barco, abandonar o barco. Uma fé corrompida. O que muda em nós? A motivação
para continuar a jornada, mesmo em tempestades, mesmo em desertos. E qual é essa motivação? É o tipo de pessoa que estamos nos tornando. Pessoas iguais a Jesus. Marcos Lucado, escritor famoso, todos conhecem. A sua obra é simplesmente como Jesus, ele diz que Deus o ama como você é, mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito, porque ele quer que você seja simplesmente como Jesus. É essa troca de motivação que nos faz continuar, mesmo em minhas lágrimas, como diz o salmista, no Salmo 126, os que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Os que andando e chorando, semeando, voltarão consigo, trazendo com alegria os seus feixes. Esse é o caminho que Jesus nos convida. Quero concluir esse sermão dizendo-lhes que o discipulado de Jesus inclui um chamado, uma travessia e um destino. Jesus chama os seus discípulos dizendo, vamos atravessar para o outro lado. Jesus é quem nos chama. Jesus é quem nos convoca. Aonde é que nós estamos, irmãos? Nós estamos nessa travessia, neste meio, neste intervalo. Mas nós temos um destino. O texto que lemos, que concluímos, diz que eles chegaram à terra dos Gerazenos. Ali era uma outra localidade, um lugar distante. Jesus, ele nos convoca para sairmos para um movimento, um deslocamento da nossa zona de conforto. Jesus sai da Galileia e vai para a região de Decápolis, uma região gentílica, onde de cara, quando você chega aqui no capítulo 5, ele dá de cara com um homem possuído por espíritos imundos. Existe alguém do outro lado que está aguardando a nossa chegada. Existem histórias para serem transformadas, tanto de outras pessoas que estão muitas vezes oprimidas pelo diabo e por todos os seus enganos, como nós mesmos temos um encontro conosco mesmos, com nós mesmos. Nós não seremos os mesmos. Quando atravessarmos essa jornada, nós chegaremos lá, e lá nós teremos um reencontro conosco, com Jesus, e com outras histórias de outras pessoas, que poderão ser transformadas pelo Evangelho que compartilhamos e aprendemos durante a jornada. Jesus quer que o conheçamos. Jesus quer que sejamos fiéis a Ele e que sejamos transformados por Ele. O convite de Jesus é para nós andarmos com Ele. É para irmos por Ele. E através dele também nos tornarmos semelhante a Ele. Esse é o caminho do discipulado, irmãos. Um caminho de travessia. Nós atravessaremos com Jesus e chegaremos com Jesus. Aonde é esse outro lado? Para muitos foi morar eternamente com Jesus, mas estão com Jesus porque sempre estiveram com Jesus. Mas para outros, este outro lado pode ser um outro lado da sua própria história que você não conhecia. Um outro Jesus que você não conhecia. Um outro Elias, um outro Rodrigo, um outro irmão, uma outra irmã, um outro Heber que eu não conhecia. É essa travessia que Jesus está nos convidando para nós irmos com Ele. Ao chegar ao ponto de dizermos, como o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Eu já estou crucificado com Cristo e já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, agora eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Jesus vivendo dentro de nós.
não no nosso barco, mas dentro de nós. Jesus vivendo através de nós e nós sendo Cristo para o mundo, Cristo para as pessoas. Este é o caminho do discipulado que Jesus nos desafia e nos convida a cada dia a ir a Ele, por Ele e através dEle, para nos tornarmos pessoas como Ele. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, que a palavra de Deus possa encorajar e confortar o seu coração. Eu não sei se você está enfrentando uma tormenta, uma tempestade na sua vida, seja ela em qualquer área. Creia que Jesus, Ele está com você. E Ele é o Emanuel, o Deus poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra. Todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo. O que cabe a nós é conhecê-lo, obedecer a sua palavra e permitir que Ele nos transforme em pessoas como Ele. Amém? Oremos. Pai amado, muito obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos desafiar a deixar, Senhor, este bastão que muitas vezes não queremos largar e passar esse bastão para o Senhor, para que o Senhor venha dominar, ser o Senhor de fato de todas as áreas da nossa vida, Senhor. Senhor, nós precisamos e queremos ser transformados em pessoas melhores, em pessoas mais parecidas com o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando esta igreja, abençoando o pastor Rodrigo, pastor Elias, o conselho desta igreja, todos os irmãos sejam guardados e abençoados e edificados na palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo. E é nela que nós queremos permanecer. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por falar aos nossos corações. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Vamos orar então? Senhor, nós somos gratos por esse tempo, Pai, que passamos em Tua santa presença. Como foi bom estar aqui, Senhor, como foi bom ouvir a Tua palavra, Senhor. Como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos confiar mais da Tua presença no barco da nossa existência, Senhor, no meio das tempestades, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vem com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Acalma as lutas da nossa existência, Senhor. As tempestades que vêm sobre as nossas vidas, Pai. Nos surpreende, Pai, com a Tua ação poderosa, Senhor. E traz de volta o sorriso nos nossos lábios, Pai. Precisamos, Pai, estarmos alegres para Te servir. Agora estaremos sendo ministrados na Tua palavra através da aula, Senhor. Fala conosco através do Teu servo, que possamos aprender ainda mais da Tua palavra. Por Jesus oramos. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós derrame da sua luz, do seu poder e da sua paz, que excede todo entendimento, às nossas mentes e aos nossos corações. Amém.